Em síntese, quando você tem a molécula do gás hidrogênio reagindo com a molécula do gás cloro. Nessa reação, você tem a formação de duas moléculas de ácido clorídrico. Eu coloquei esse 2 aqui, que tem um adendo, vamos dizer assim, um estudo à parte dentro de reações químicas, que é o que a gente chama de balanceamento de equações. O balanceamento, basicamente falando, é quando você tem que igualar a quantidade de átomos que está no lado do reagente, que é o lado esquerdo da seta, com os átomos que estão no lado dos produtos, que é o lado direito da seta. Então, lembra essa aula? Pois é, eu tinha falado antes, né, naquela aula de reações químicas. Quem já viu, lembra? Quem não viu, que está passando por aqui a primeira vez, aí no meu canal e lá no meu blog tem a aula sobre reações químicas, eu usando os conceitos básicos em classificação geral. Bom, falei lá, vamos detalhar aqui método de balanceamento de equações químicas pelo método das tentativas. O nome já diz tudo, tentativas. Você vai tentando usar números inteiros e pequenos, ok? Inteiros e pequenos. Em alguns casos você pode até usar números decimais. Para quem não gosta, tem os seus artifícios matemáticos. Bom, basicamente você usa pelo método de tentativas números inteiros e pequenos de modo a igualar as quantidades de átomos que estão do lado do reagente com a quantidade de átomos que está do lado do produto. Então o que acontece? Método de tentativas é isso. Claro, existem outros métodos de balanceamento, que são método algébrico, usa equações matemáticas, e o mais temido por alguns, não digo alguns não, a maioria mesmo, o método de oxidação-redução. Isso aí já é uma outra história que eu vou contar em outros encontros. Então o que acontece? Basicamente, esse é o método mais simples que nós temos, tá? Mexe um pouco com a cuca, mas é um método eficaz. Antes que eu me esqueça, esse método ele é usado em reações pequenas, tá? Em reações um pouco maiores você vai ter que mudar um pouco o método. Essa aqui é usada mais para reações de pequeno porte, que nós vamos colocar aqui daqui a pouquinho 3 exemplos básicos de como funciona esse procedimento, tá ligado? Então, basicamente é isso aqui. Vamos para o exemplo? Vamos lá, anota aí. Olha aí, é o seguinte, nós temos aqui a molécula do gás nitrogênio reagindo com a molécula de hidrogênio produzindo amoníaco. Bom, antes da gente começar a fazer o nosso balanceamento, vamos colocar aqui uma sugestão que eu já peguei em alguns autores também. Você pode usar essa sequência. A sequência que você pode usar para balanceamento pode ser essa daqui. Primeiro você balanceia os metais. Depois os ametais, certo? Aí o hidrogênio e o oxigênio. Bom, hidrogênio e oxigênio geralmente eles aparecem em maior número no decorrer da reação. Reagente produto. Oxigênio também. Então aconselha-se, claro, tem outros autores também que recomendam se você utilizar o elemento que aparece uma vez no lado do reagente e que apareça uma outra vez no lado do produto. Aí, claro, a gente pode encaixar essa sugestão. Maior parte das vezes a gente encontra metais e ametais. Então não se esqueça, hidrogênio e oxigênio são os últimos que você vai balancear. Então no caso aqui dessa reaçãozinha, formação da amônia, eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia, NH3. Eu posso começar pelo nitrogênio pelo seguinte, aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu tenho apenas 1. Então para eu poder igualar essa quantidade, eu posso muito bem colocar um 2 aqui e aqui eu posso deixar apenas 1. Por quê? Aqui, esse coeficiente, nós chamamos de coeficiente estequiométrico, né? Que mede a quantidade de moléculas, nesse caso aqui, e indica que eu vou ter 2 átomos de nitrogênio. Aqui, como eu tenho 1, eu colocando este 2, eu multiplico e eu vou ter 2 átomos de nitrogênio também. Então, eu igualo 2 a 2. Aí vem o hidrogênio. Se eu coloco o 2 aqui, consequentemente ele vai servir para todo mundo que está aqui na molécula, incluindo aqui no caso o hidrogênio. Se eu multiplico, 2 vezes 3, 6, certo? Então aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio, aqui eu só tenho 2. Para igualar 6 a 6, eu coloco aqui
3. Então, multiplicando, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, gente, isso aqui é o nosso método de tentativas. Eu peguei números inteiros pequenos, coloquei aqui ao lado das fórmulas e fiz as operações matemáticas devidas. Então, basicamente é isso aqui. Nós vamos pôr outros exemplos para você fixar melhor. Falou? Até daqui a pouquinho. Voltamos. Olha aqui, ó, coisa linda. Eu tenho uma reação de neutralização. Eu tenho ácido sulfídrico e hidróxido de alumínio, produzindo sulfeto de alumínio e água, que é uma reação ácido-base. Inclusive, nesse comecinho de encontro que eu coloquei a parte lá de reações químicas, tem falando também que é uma reação de neutralização. É só você olhar lá o vídeo de novo e você vai conferir. Então aqui eu tenho uma reação de neutralização, onde o hidróxido de alumínio reage com ácido sulfídrico, produzindo sulfeto de alumínio e água. Pela regrinha, que eu apaguei para vocês lembrarem depois, eu posso começar pelos metais e ametais, deixando hidrogênio e oxigênio por último. Então aqui eu tenho um metal, que é o alumínio, tenho um ametal, que é o enxofre. Tenho aqui hidrogênio, 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 oxigênio, oxigênio. Claro, esses são os últimos que você balanceia. Vamos fazer assim, você escolhe um que eu escolho o outro, tá bom? Eu vou escolher o alumínio. Bom, se eu tenho aqui 2 alumínios, aqui eu só tenho 1. Então, eu tasco um 2 aqui, tá? Se eu botei 2 aqui, então aqui eu sou obrigado a colocar 1. Gente, com o tempo não precisa você colocar 1 não. Você já sabe que ali você não vai mexer. Mas como alguém possa estar vendo pela primeira vez, né? Quem já viu, você está só relembrando. Quem está vendo a primeira vez, é sempre bom colocar o coeficiente 1 aqui. Mas com o tempo você pode deixar de usar e já ver que ali não é necessário mais colocar o 1. Certo? Então aqui eu tenho 2 alumínios. Aqui eu tenho 2. Bom, vamos mexer com enxofre agora? Eu tenho 1, que é o coeficiente, multiplico aqui, 1 vezes 3, 3 enxofres. Aqui eu só tenho 1. Eu pego um 3 aqui e jogo para cá, multiplico, tenho 3 também. Notem que aqui deste lado, desses reagentes, os seus coeficientes foram todos colocados. 2, 3. No lado dos produtos eu tenho só o coeficiente 1 e ficou a água para colocar o coeficiente dele. E notem que eu vou acertar agora os hidrogênios e os oxigênios. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular os oxigênios, tá? Tá vendo esse 3 aqui do lado de fora? Todo mundo sabe, né? Vai servir para tudo que está aqui dentro do parênteses. Então, 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Desse lado eu tenho que ter, aliás, eu tenho, melhor dizendo, 6 oxigênios. Do outro lado eu só tenho 1. Isso quer dizer que lá eu também tenho que ter 6. Então, eu coloco um 6 aqui. Aí você pergunta, será inoxidável que os hidrogênios vão estar certos também? Vamos ver. Se eu botei 6 aqui para o oxigênio, ficaram 6 oxigênios, porque lá já tinha os outros 6. Mas agora eu tenho 12 hidrogênios. Lá do outro lado eu tenho que ter 12. Se não tiver 12 hidrogênios, o que nós fizemos até agora, o que eu e você fizemos, vai estar errado. Então, vamos ver. São 12 aqui. Marca aí. Aqui eu tenho que ter 12. Então vamos ver. 3 vezes 2. Vamos marcar aqui. 3 vezes 2, 6. Aqui, 3 vezes 1, 3. Vezes 2 também, 6. Ficou mais 6, 12. Então, crianças, nessa reação de neutralização, os coeficientes estequiométricos dela são, respectivamente, 2, 3, 1 e 6. Viu? Então, gente, isso aqui já foi um pouco melhor, foi mais emocionante, né? Então aqui nós temos os coeficientes estequiométricos dessa reação de neutralização. Certo? Vira a folha do caderno aí, filho. Vamos para outro exemplo? Vamos lá. Está aqui, ó. Para acabar de fechar. Falou? Eu tenho aqui uma reação que envolve molécula de oxigênio. Não sei se eu já falei em outros encontros, mas eu não tenho nada a falar de novo. Existe uma diferença em oxidação e combustão. Nesse caso aqui, eu tenho uma reação de combustão, porque eu tenho um composto reagindo com a molécula de oxigênio. Na oxidação, a reação também ocorre com oxigênio, mas não em fórmula de molécula, sim em forma atômica.
Então, nesse caso aqui, é uma reação de combustão, onde o produto que se é formado é gás carbônico e água. Gente, toda combustão vai sempre terminar com isso aqui. Toda combustão você vai ter a formação de gás carbônico e água. Falou? Agora, como é que a gente vai começar? Por onde começaremos? Notem que eu tenho hidrogênio aqui e aqui, proporção 10:2 ou 2:10. Será que dá para começar assim? Não sei. Pensa aí que eu penso daqui. Eu tenho oxigênio, ó, no decorrer da reação toda. Vamos fazer assim? Vamos começar pelo carbono? Ou você quer começar pelo hidrogênio? Tenta. Olha aí. Se eu tenho aqui 4 carbonos, eu vou por ele. Eu boto um aqui, tá? 1 vezes 4, 4. Lá eu só tenho 1. Então eu coloco 4 aqui. Tá? 4 e 4. Certo? Se eu boto 1 aqui, eu já parto logo para o hidrogênio. Eu tenho 10. 1 vezes 10, 10. Lá eu só tenho 2. Então eu coloco 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Agora, os oxigênios. Só tenho ele aqui sozinho no lado do reagente, sem coeficiente nenhum. Vou deixar ele por último. Porque aqui desse lado eu já tenho todos os coeficientes, cada um em sua fórmula molecular. Vamos contar quantos oxigênios tem desse lado? Vamos nós. 4 vezes 2, 8. Aqui, 5 vezes 1, 5. Somando tudo, eu tenho 13. E número ímpar. Ó, 13 desse lado. Aqui eu só tenho 2. Aí você já pensa logo. Não vai dar número inteiro, né? E aconteceu isso várias vezes com alguns alunos meus. Que quando eu digo qual é o número que multiplicado por 2 dá 13, sempre aparece um ganhar aqui, 6. Não, presta atenção. Aqui, ó, para multiplicar por 2 para dar 13, para igualar, 6,5. Mas você tá aí, que viu o número com vírgula, se você tem medo de número decimal, tem medo de fração também, não tem? Tem muita gente que não gosta. Então o que a gente faz? Você tem aqui 1, 6,5, 4 e 5, certo? Se você tem medo de número decimal e de fração, você pode muito bem pegar os coeficientes das reações, dessa reação, e multiplicar tudinho por 2, tá? Vira a folha de novo. Virou? Apontou o lápis? Então vamos lá. Lembra que eu falei na folha passada? Vírgula, você pega, multiplica tudo por 2. Aqui não tinha 1? Tá, se eu boto aqui 2. Aqui não era 6,5? Eu coloco 13. Oh, que ficou bonitinho. Aqui não era 4? Eu boto 8. Aqui não era 5? Eu boto 10. Aí você fica, olha que inoxidável tá com preta, tá com cruzeta aí. Você acha que não dá certo? Tá bom, vamos ver, vamos fazer a conta? Faz daí que eu faço daqui. Aqui eu tenho quantos carbonos? 8. Aqui, olha só, 8. Ainda tá desconfiado? Então tá bom. Aqui, ó, os hidrogênios, 2 vezes 10, 20. Aqui vai dar quanto? 20, né? Ainda tá desconfiado? Tá bom, falta só os oxigênios mesmo. Então vamos lá. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1, 10. 10 mais 16, 26. Se aqui do outro lado do 26, eu quero cegar do sovaco. 13 vezes 2, 26. Aí. Tá? Ah, só que tem uma coisa. Se por um acaso você estiver fazendo uma prova de múltiplas escolhas e tiver número decimal nas alternativas, aí, meu filho, você não pode fazer isso aqui não, tá? Você pode se dar mal, certo? Você pode marcar a alternativa lá que possa estar errada. Aqui a gente usa esse artifício só para título de balanceamento quando não envolve questões de múltipla escolha. Se cair uma questão de balanceamento no vestibular qualquer, uma prova, em que nas alternativas todas elas tenham números decimais em seus coeficientes, ou que seja um número decimal apenas como coeficiente, aí nessa hora, querido, você vai ter que perder o medo por um momento e balancear a equação usando o número decimal, tá? Só assim você usa esse tipo, você vai ter que encarar o número decimal. No caso, fora isso, aí você pode usar
a técnicazinha que a gente usa aqui, esse artifíciozinho de multiplicar por 2, tá bom? E eu tô falando aqui para vocês toda hora não usarem, tá? Não é para usar todo o tempo não, porque vai haver momentos que você vai ter que precisar de um número decimal ou até mesmo de uma fração, tá? Só para lembrar vocês, porque senão vocês vão ficar viciados, vão ficar muito mal acostumados, viu? Gente, isso aqui ó, é só mais uma dica, tá? Mais um encontrozinho nosso, estamos aproveitando o mês de janeiro de 2012, férias, o pessoal tá aí curtindo, eu tô aqui movendo meus pauzinhos pra gente trabalhar melhor, preparando mais coisas para esse ano que tá chegando, e já em janeiro já tá indo embora. E por aqui eu vou ficando, certo? Mó sabadão, ver se eu ainda assisto um pouquinho de televisão antes de dormir. E até a próxima, fiquem com Deus, na santa paz de Cristo, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!